Olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindas a mais uma aula da comunidade de volta para casa. Nós tivemos aí uma semana sem a nossa aula, não é mesmo? Mas já estamos de volta. E eu queria hoje começar agradecendo a todas as mulheres que estiveram conosco no nosso primeiro encontro. Diga-se de passagem, foi maravilhoso, foi um encontro muito bom e uma alegria muito grande poder conviver com todas vocês que lá estavam. Então, desde já agradeço a cada uma em especial por aquelas que participaram e que fizeram com que então esse encontro acontecesse. Oremos para que, se Deus quiser, no segundo semestre nós possamos então pensar nesse segundo encontro para aquelas que não participaram conosco, para que possam então interagir conosco de alguma maneira. Então, desde já, o meu muito obrigado a cada uma de vocês. E cá estamos nós mais um dia para dar continuidade às aulas da nossa comunidade, esse momento de troca, de conhecimento, esse momento em que nós então tocamos nas realidades da vida, nesse momento em que nós paramos um pouco para refletir, para ouvir, para repensar a nossa própria história, para compreender quais são os rumos que a nossa vida tem tomado e entender de algum modo como nós podemos agir ou interagir com ela de modo que nós tenhamos então bons frutos, bons resultados, uma vida madura, coesa, coerente, profunda e assim sucessivamente, não é mesmo? E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema muito atual, porém nem tão bem vivido assim por todos, né? O que tem levado a muitos a um vazio existencial profundo e muito intenso. Nós precisamos compreender que diante da vida, viver é preciso, sim, nós sabemos, porém responder a esse chamado é urgente. Responder a esse apelo, essa convocação que a vida nos faz a cada dia é urgente. E quando nós não respondemos de modo maduro e responsável, nós então vamos morrendo aos poucos, né? Nós vamos fazendo com que a vida vá perdendo em nós o seu brilho, a sua cor, aquela alegria de viver. E tudo para nós vai se tornando então enfadonho, pesado, cansativo, exaustivo e assim sucessivamente, não é mesmo? Então, responder a esse apelo da vida é urgente, é para ontem, é algo mais do que necessário. É um compromisso de vida, é um compromisso na vivência a qual nós estamos inseridas. E para tratar sobre esse assunto com vocês, eu venho aqui, como sempre, propor alguns caminhos, né? Então, hoje eu queria apresentar para vocês aqui 3 caminhos sequenciais para que nós possamos repensar ou, de algum modo, refletir como nós temos vivido ou tentado viver a vida e como nós temos respondido a essa urgência, não é mesmo? Como nós temos respondido a esse chamado. Então, o primeiro deles é trazer aqui para vocês a realidade da liberdade, né? Hoje uma palavra tão mal utilizada, uma palavra hoje em que uma palavra hoje banalizada, se assim nós podemos dizer, né? A liberdade hoje perdeu o seu real sentido, né? Já não é tida mais com aquela profundidade a qual a palavra mesma nos traz. E o que a palavra liberdade vem trazer para nós? Qual o significado da palavra liberdade para nós? Veja, liberdade sugere a nós um grau de independência, um grau de maturidade, um grau de responsabilidade. E também é importante pensar na liberdade como uma capacidade que nós temos de agir por nós próprios, sem sermos domados, levados pela grande onda que vem nos tomando, pelas grandes ideologias, pelas grandes doutrinas que surgem no meio do caminho, né? Pelos grandes modismos e tantas outras coisas que, ao contrário daquilo que pregam ser a liberdade, no fundo vem tolir em nós aquilo que nós temos de mais belo, de mais profundo
e que, diga-se de passagem, foi nos dado a um alto preço, não é mesmo? A liberdade. A liberdade de escolher, a liberdade da vontade, a liberdade de ser quem verdadeiramente nós fomos feitos para tal, a liberdade em poder responder de modo coerente ao chamado da vida. E algo assim já de inédito, de primeiro que eu gostaria de trazer para vocês é uma compreensão clara que nós devemos ter a nosso respeito e que isso fica assim muito evidente à medida em que nós vamos tomando e levando a nossa vida. Então, algo muito claro que nós temos que ter é que nós não somos livres, veja, nós não somos livres daquilo que é em nós, que são em nós, então, ali as nossas contingências, ali aqueles nossos, eu diria, não gosto dessa palavra, mas aqueles nossos impulsos, aquelas nossas tendências, se assim eu posso dizer, né? Nós não somos livres, então, dessas contingências. Mas veja, nós temos em nós algo de precioso, de valoroso, algo de nobre, que é a liberdade. E que enquanto pessoas livres, nós temos o quê? A capacidade de tomar uma atitude diante de qualquer situação. Porque veja bem, se nós então não fôssemos ali livres, não tivéssemos a liberdade perante as nossas tendências, as nossas más inclinações, nós cairíamos certamente, porque nós não teríamos escolha, né? Nós não teríamos escolha. Então, veja, eu teria aqui inúmeros exemplos para trazer a vocês, né? Então, a mulher que tem a tendência a ser fofoqueira, né? Ela tem a escolha de não o fazer. Ela tem a escolha de fazer diferente. E por quê? Porque ela é livre. Compreende? Então, a liberdade, ela tem uma entonação um pouco mais robusta, profunda, mediante aquilo que dizem hoje a respeito da liberdade. Então, veja, compreender que eu sou livre enquanto mulher, compreender que eu sou livre perante este mundo para realizar valores, para realizar construções de vida, para realizar encontros, compreender que eu sou livre no mais profundo do meu ser para responder positivamente perante uma dificuldade, compreender que eu sou livre para tomar a devida decisão, né, mediante um sofrimento, mediante um grande problema familiar, uma doença, ou, né, inúmeros outros exemplos nós poderíamos trazer. Então veja, para que nós possamos viver efetivamente e responder com urgência, é primeiro preciso que nós compreendamos o valor da liberdade e que enquanto mulheres e seres humanos livres, nós precisamos ter esta responsabilidade, esta compreensão correta do que a liberdade é capaz de nos dar. E veja, nós somos também livres para não escolher, para permanecer de qualquer modo, para permanecer de qualquer jeito, para insistir no erro, para procrastinar, para permanecer do mesmo modo, percebe? Então, a liberdade, ela engloba em nós o todo. Por quê? Porque nós fomos feitos seres livres por dom e por graça. Compreende? E nós não podemos, assim como o mundo, banalizar o sentido real da palavra liberdade e o que esta palavra vem impactar em nós. Tá joia? Então, nós partimos do princípio de que nós somos seres livres e enquanto seres livres, né, o homem, a pessoa humana, ela não é livre das suas contingências, porém, todavia, entretanto, ela é livre para uma tomada de decisão, para uma tomada
de uma atitude, né? Algo que me põe a caminho, uma atitude perante o quê? Qualquer situação. Qualquer situação. Então, quando eu tomo uma atitude, eu me coloco em movimento, eu me coloco em direção a algo, eu me coloco em busca de algo. E veja, quando eu tomo esta atitude, quando eu me coloco em busca de algo, então nós vamos para o segundo ponto, que é aquilo que nós determinamos como a vontade. Vontade. O simples fato de me colocar em atitude, de me colocar em movimento de mudança, já denota em mim o quê? Esta vontade. E esta vontade de quê? Esta vontade concreta desta busca por algo, desta busca por um sentido. Compreende? Compreender que cada um de nós temos algo a cumprir e que este algo a cumprir, ele é somente, eu diria, ele é pessoal, ele é único, ele é intransferível, ele é irrepetível, ele é único, compreende? Então, a vontade, ela lança-nos sempre, sempre em direção a algo, em busca por algo. E quando eu tenho essa compreensão da vontade de sentido, desta vontade que me impulsiona, que me joga a querer algo, a realizar algo, a fazer algo, eu compreendo que a minha vontade será saudável desde que eu exerça com responsabilidade a minha liberdade. Compreende? Vamos lá, vamos dar aqui um exemplo prático, não é mesmo? Se nós estamos ali diante de uma vivência, diante de uma situação conflituosa, um pouco difícil, eu diria um tanto quanto dolorosa, veja bem, e eu sou ali então como que confundida naquilo que eu entendo por liberdade, e eu escolho por algo ruim, eu escolho por algo que não é saudável, eu escolho por algo que eu sei que me maltrata, que me judia, compreende? O que acontece quando eu faço essa escolha na liberdade da vontade? Eu compreendo que a minha vontade se torna prejudicada, de modo que aquilo que eu mais desejo, de repente não é algo que vai me fazer tão bem. E aí entra uma série de características, uma série de outras questões que nós precisaríamos aqui aprofundar, mas que não é esse o momento, compreende? Então, ali entraria, por exemplo, alguns traumas, enfim, ou algumas maneiras de criação, enfim, tantas outras coisas, as quais também nós não podemos ali denominar como culpadas, compreende? Então, voltando lá um pouco na vontade, nós passamos por o quê? Por uma vivência real e concreta da liberdade. Essa liberdade que me lança em busca da vontade de algo, né? Desta vontade por um sentido, por algo que eu não compreendo, mas eu sinto, eu desejo e por isso eu me lanço. E esta vontade, né? Este me lançar, este estar em atitude, estar em movimento, compreende? Isto vai gerando em mim uma vontade para algo maduro, concreto, né? É como se por um instante eu pudesse tocar algo concreto na minha vida e algo que eu sei que fará grande diferença naquilo que eu sou enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto nora e assim sucessivamente, compreende? Então, esta vontade vai nos lançando, esta vontade vai nos impulsionando a desejar algo, a querer algo, ali, né? Esta vontade por um sentido concreto. Mas lembre-se, eu só posso exercitar a minha real vontade quando eu de fato compreendo o que a liberdade quer me dizer. Quando eu realmente compreendo o quanto que a liberdade para mim é valorosa. Entende? Então, temos aí um segundo ponto. Então, nós temos um primeiro ponto que nós tratamos a questão do quê? Desta liberdade, né? Desta liberdade enquanto mulher,
desta liberdade enquanto filha de Deus, desta liberdade enquanto pessoa humana, compreende? E depois eu vou então me lançando nesta vontade de quê? De algo, de sentido, nesta vontade plena por algo que muitas vezes eu não compreendo. E que por inúmeras vezes, pelo fato de não compreender, eu tento supri-la com tantas outras coisas, mas que não são profundas, não são verdadeiras, tanto quanto aquilo que eu desejo. Tá joia? Então, nós partimos aí para um terceiro ponto, que seria, então, no caso, um sentido real, né? Um sentido para a vida, um sentido que me lança. E aqui, veja só, não estou aqui atribuindo com vocês um sentido geral, um sentido amplo, mas sim um sentido específico da vida de uma pessoa em cada momento específico da tua vida. Então, veja, uma menina que acaba de casar, então ela se torna ali uma senhora, não é mesmo? Recém-casada. Veja, ali o sentido da vida dela, naquele momento, se torna diferente daquilo que era há alguns anos atrás, em sua vida de solteira. Então, quando nós falamos de sentido para a vida, nós não podemos generalizar e entender o sentido como um todo, e entender o sentido como algo único, um só. Não, o sentido ele é algo muito específico. E muito específico no sentido de que cada pessoa tem a sua missão. Cada pessoa tem o seu chamado. E cada pessoa é livre para respondê-lo de maneira madura e responsável. Compreende? Então, entender qual é o sentido real da minha vida faz com que eu me compreenda enquanto pessoa, faz com que eu me compreenda enquanto ser humano, faz com que eu me entenda que eu tenho a minha vocação, eu tenho a minha missão e que enquanto caráter de missão eu preciso responder a algo, que enquanto caráter de missão eu preciso me colocar em movimento a algo, eu preciso criar algo, eu preciso ter então uma atitude que me coloque em movimento em direção a algo, entende? Existem muitas pessoas, né, muitas mulheres que passam a vida amarguradas, porque não conseguiram realizar, porque olham para a vida e se veem fracassadas, e porque minha vida foi sempre entediosa, sempre foi tudo muito difícil, e eu não consegui deixar nenhum legado, e eu não consegui fazer nada de bom, e eu não consegui isso, e eu não consegui fazer aquilo. Veja, a pessoa se perde num mar de lamúrias, de tristeza, de amarguras, e aquilo vai como que corroendo a pessoa por dentro, né? E ali ela já não compreende mais o significado, o sentido da liberdade humana, mas ela fica como que atordoada diante disso tudo, né? E enquanto uma não vivência desta liberdade, automaticamente eu não consigo me lançar nesta vontade que obviamente me fará me perder por completo nesse sentido para o qual eu devo me lançar, eu devo cumprir a minha missão. Então, minhas senhoras, vejam só, nós vivemos num mundo doente. Nós vivemos num mundo onde as famílias estão sendo duramente atacadas. Nós vivemos num mundo onde nos roubaram a liberdade. E nos roubaram esta liberdade de filhos. Ou pelo menos estão tentando nos roubar esta liberdade. E veja, se nós não reassumirmos verdadeiramente os nossos papéis, o papel ao qual eu fui destinada pela vida a responder, não se iludam. Não se deixem levar por aquele enganoso pensamento de que porque nós somos uma pessoa, uma família que busca, né, viver a santidade,
que busca a Deus, nós somos blindados. Não se enganem. Não se enganem. Este é um erro enorme. Entende? E por quê? Porque a todo momento, a todo instante, a cada dia, a cada hora, nós somos contra-atacadas a não responder a essa liberdade, a não ter uma vontade concreta de sentido, a não compreender o sentido para o qual nós existimos, vivemos e somos, entende? Então nós somos como que confundidas o tempo todo e nós vamos perdendo com isso a capacidade de refletir, a capacidade de tomada de decisão, a capacidade de uma postura ereta, de uma postura madura, entende? E aí o que acontece? Nós somos como que engolidos pelo sistema, não é mesmo? Nós somos como que engolidas pelo mundo. E quando nós paramos para nos dar conta do que está acontecendo, já estamos tão perdidas em nós mesmas, já estamos ali tão profundamente mergulhadas num vazio que já não nos reencontramos mais. Já não nos reencontramos mais. E a verdade é que uma pessoa, quando perdida, perde-se todo o resto, não é mesmo? A palavra de Deus diz que cego que guia cego cai os dois no buraco. Não é assim? Então, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos cuidar primeiro daquilo que é essencial e depois daquilo que é o ordinário da vida, do dia a dia, né? Dos afazeres, dos convívios, né? Das vivências, de todas essas questões. Tá joia? Então eu deixo para vocês hoje esse recado com muita alegria, compreendendo que viver é preciso, porém responder é urgente, não nos esqueçamos disso. E para isso, então, nós temos ali 3 propostas, né? 3 propostas belíssimas de vivência, que são a liberdade, a vontade e o sentido para a vida, não é mesmo? Então, nós podemos, de algum modo, nos aplicar a vivê-las com profundidade, de modo que nós tenhamos, então, uma grande resposta, uma resposta positiva, de uma vida frutuosa, de uma vida de valores, de uma vida madura, de uma vida coerente. Tá joia? Então hoje esse é o meu recado para vocês, com a aula saindo um pouco mais tarde, não é mesmo? Mas estamos aqui, toda quinta-feira, estamos aqui todas juntas. Tá joia? Para vocês o meu grande abraço, força e coragem, vamos adiante, não podemos desanimar. Até semana que vem. Tchau, tchau!